Então, nas aulas anteriores deste livrinho, nós falamos sobre a pessoa de Jesus, e desde a semana passada começamos a falar sobre a obra, a vida e a obra de Jesus. E essas duas coisas andam de mãos dadas, a pessoa e a obra de Jesus. Jesus não poderia ter completado a obra que ele recebeu se ele não fosse o próprio Deus em carne. Então a obra de Jesus depende da sua pessoa, quem ele é, assim como a tarefa de um profissional depende do tipo de profissional que ele é. Se ele não é o profissional adequado para aquela determinada tarefa, ele não vai conseguir completar a tarefa, sim? Assim também a obra de Jesus depende da sua pessoa, quem ele é, e nós defendemos que ele é Deus e homem, plenamente Deus e plenamente homem. Mas a pessoa dele também aponta para a sua obra. Se ele é Deus em carne, Deus vindo ao mundo para fazer o quê? Bem, aí estamos falando agora sobre a sua obra. E nós colocamos esse desenho simples aí na parede, para nos lembrarmos que esta obra de Jesus, temos uma cruz aí e uma setinha apontando para cima, né? É a cruz e a ressurreição, num símbolo só, né? O sofrimento e a glória de Jesus. Sua morte e ressurreição constituem o quê? O centro da mensagem das Escrituras. E de cada lado colocamos aí a sigla do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mostrando que tanto o Antigo como o Novo Testamento tem como seu centro quem? Jesus. E o que ele veio fazer por nós na cruz e no túmulo vazio. As Escrituras apontam para ele, para a sua pessoa e para a sua obra. Ok? Todos comigo até aqui? Vamos seguir em frente então. Vamos continuar falando sobre a vida e a obra de Jesus, falando hoje sobre a sua humilhação. Mas antes, deixe-me fazer uma enquete aqui com vocês. Okay? A julgar pelo que vocês têm ouvido de outras pessoas que já ouviram falar sobre Jesus, têm opiniões sobre quem foi Jesus, okay? Os meios de comunicação, a impressão que a nossa cultura tem de Jesus. Pergunta: o que é mais questionado hoje em nossa época? O fato de Jesus ser Deus ou o fato de Jesus ser homem? Ok? Todos estão de acordo com Pedro? Alguém discorda? Todos estão de acordo que hoje questiona-se mais o fato de Jesus ser Deus do que dele ser homem. Por quê, Pedro? Por que você tem essa impressão? Por exemplo, o Espiritismo, eles falam que Jesus não é Deus, e muitas pessoas às vezes conseguem comprovar historicamente que Jesus existiu como um homem. Ok? Mas comprovação em si como Deus que você não consegue ter esse tipo de explicação. Ok, então Pedro mencionou duas evidências aqui. Temos outras religiões com uma certa popularidade no nosso país que falam sobre Jesus, mencionam Jesus, apontam para ele, mas não como Deus em carne, mas sim como um ser iluminado, um grande mestre, né, até como a reencarnação de um grande espírito da criação, ok? Vendo como menos que Deus, um pouquinho mais que homem, mas não plenamente Deus, né? E outra evidência é que nós temos pessoas que só com base histórica, científica, não tem como negar que existiu alguém, um personagem na história chamado Jesus, que realmente viveu há 2000 anos, okay? Nasceu lá na terra hoje conhecida como Israel, okay? E recrutou discípulos, transmitiu ensinamentos que deram origem ao cristianismo. Até quem não acredita no cristianismo não tem como negar que Jesus foi uma pessoa de verdade. Sim? Então questiona-se hoje menos o fato dele ser homem, questiona-se o fato dele ser Deus. Não, essa história de que Jesus é Deus, isso foi uma invenção posterior do cristianismo, né, que quando registrou a Bíblia colocou palavras na boca de Jesus que não estavam lá, coisas que ele nunca disse. Nós já tratamos disso em outra lição. Okay? Ótimo. Alguém mais quer acrescentar mais alguma evidência que corrobora essa impressão de que hoje questiona-se mais a afirmação de que Jesus é Deus do que a afirmação de que ele é homem? Sim, Nilson. Ok.
Então Jesus foi mais um dentre muitos, digamos, profetas ou mensageiros de Deus, curandeiros, operadores de milagres ou até encarnações de um espírito religioso, né? Avatar, usou o termo avatar, né? Também panteísta, né? Mas sim, ok. Então Jesus foi mais um dentre muitos, talvez até o melhor dentre tantos, né? Mas não plenamente Deus, ok? Agora, nas primeiras gerações da igreja, especialmente na geração apostólica, a geração posterior à de Jesus, você sabe dizer o que era mais questionado a respeito de Jesus? Se era a sua humanidade ou a sua divindade? Essa pergunta já é mais difícil, né? Você não viveu há 2000 anos, mas há evidências no próprio Novo Testamento de uma resposta. Há 2000 anos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, seus apóstolos começaram a pregar o Evangelho pelo mundo greco-romano. As pessoas tinham mais dificuldade em crer que Jesus era homem ou que ele era Deus. Alguém tem uma ideia? Alguém quer adivinhar? É 50-50, né? É um ou outro, não é pegadinha não, é uma dessas duas opções, ok? Pedro está aí com uma suspeita. Diga, Pedro. Eu acho que eles acreditavam mais que Jesus era homem, pelo fato de, não sei, de repente, ter acontecido há pouco tempo. Ok? A gente tinha esse fato histórico. Então, Pedro sugere que também há 2000 anos a dificuldade era a mesma. A dificuldade maior de crer em Jesus como Deus e não como homem. Tinha algumas seitas que não acreditavam que ele era homem. Que seitas eram essas? Ele já tem uma ideia? Tinha algumas pessoas que criam que Jesus era Deus, mas que ele não era plenamente homem. Você sabia disso? Você sabia que tem uma carta no Novo Testamento que foi escrita só para lidar com esse problema? Alguém sabe que carta é essa? Diácono Kid? Ok. Sim. Ou seja, nós temos evidências de que muitos criam que Jesus era Deus. Mas tem uma carta do Novo Testamento que foi escrita só para lidar com essa questão. Você sabia? Também. Essa foi escrita para resolver outras questões também, né? Mas tem uma que começa já com essa afirmação. Alguém tem uma suspeita? Espera aí, tempo. Ok? Começa com primeira e termina com João. 1 João, vamos lá abrir em 1 João. Quem pode ler para nós? 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Quem encontrar, pode ler, em alta voz. 1 João, vou botar aqui no quadro, ok? Primeira João 1, 1 a 4, sim. Priscila, pode ler. Ok. Tem alguma professora de português aqui? Alguém que já deu aula de reforço de português? Não? Não? Se tivéssemos algum... Alguém aqui teve aula de redação? Você lembra da professora chata de redação? Que cobrava? Eu tinha uma que me cobrava. O erro de redundância. Quem se lembra do que é redundância? É você dizer a mesma coisa várias vezes desnecessariamente, não é? Bem, se João fosse um aluno de redação hoje, ele levaria 0. Por redundância. Por quê? Como é que começa essa carta? Os primeiros 4 versículos. O que ele diz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo?
Quais são as palavras, os termos que se repetem aqui em 1 João 1, 1 a 4? O que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós tocamos, apalpamos. O que está dizendo logo de cara, de partida, sobre este, que ele chama da palavra da vida? Sobre quem ele está falando aqui, gente? Sobre Jesus. Ele está martelando, nós ouvimos, nós vimos, com estes olhos, com estas mãos apalpamos. Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos. Versículo 3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Por que João está martelando aqui? O fato de Jesus ter sido ouvido, visto, tocado. Está falando sobre o quê? Sobre a humanidade de Jesus, o fato de ele ter sido plenamente homem. Isso não foi uma aparição, uma ilusão de ótica, uma miragem. Este que existia desde o princípio, este conhecido como a palavra da vida, veio. E é isso que pregamos. Não um espírito que apenas passou por aqui, teve uma passagem rápida pelo mundo, mas alguém que veio, foi visto, ouvido. Ele de fato encarnou na pessoa de Jesus. Por que João escreveu isso? Porque circulava uma heresia na igreja de Éfeso, dizendo que Jesus apenas aparentou ser homem por um tempo, mas que ele não foi plenamente homem. Isso porque, na concepção dos gregos, matéria e espírito, terra e céu, não poderiam se encontrar numa única pessoa. O alvo era fugir da existência terrena e tornar-se espírito somente. Ok? Então, dizer que Jesus era Deus em carne era uma contradição. Então, alguns que estavam na igreja tentando lidar com esse dilema, esse desafio, comprometeram o quê? A divindade de Jesus ou a sua humanidade? Comprometeram a sua humanidade, questionaram o fato dele ser homem. Diferente de hoje, né? Porque hoje as pessoas questionam a afirmação de que Jesus era Deus. Interessante isso, né? Como os tempos mudam, né? E dependendo da filosofia que estiver, né, em voga, ou dominar o cenário, uma parcela da verdade ou outra será comprometida. Hoje, né, cresce mais no mundo científico, natural, então as pessoas têm dificuldade de entender como é que uma pessoa histórica, uma figura histórica como Jesus, poderia ser Deus em carne. Naquele mundo não. Há 2000 anos as pessoas tinham facilidade em crer no sobrenatural, mas tinham dificuldade de entender como alguém que era Deus podia ser plenamente homem. Mas é uma boa lição, gente. Quantas nossas percepções são muitas vezes influenciadas mais pelo mundo do que pela palavra de Deus. Como o nosso mundo pode nos cegar para partes da palavra, ora enfatizando uma coisa ou outra. Outros exemplos disso. Por exemplo, hoje as pessoas têm mais dificuldade em crer que Deus é amor ou que Deus é santo. Quando você diz Deus é amor, pessoas começam a jogar pedras em você. Como assim Deus é amor? Como é que você pode dizer que Deus é amor? Você diz Deus é amor? Ah, Deus é amor. Ah, Deus é amor. Mas você diz Deus é santo. Hã? Como assim Deus é santo? Notaram a diferença? E Deus é amor ou Deus é santo? Ele é as duas coisas. Só que a nossa sociedade, que despreza a autoridade, despreza santidade, justiça, mas enaltece o amor, tem mais facilidade em crer que Deus é amor do que crer que Ele é santo. Assim também, Jesus é Deus ou é homem? Ele é os dois, mas a nossa sociedade tem mais facilidade em crer em Jesus como homem e não como Deus. Tudo isso para dizer o quê? Nós precisamos reforçar as duas verdades. Jesus é plenamente Deus, okay? E plenamente homem. Nós vamos nos concentrar hoje mais na segunda parte, a humanidade de Jesus e a sua humilhação como homem. Ok? Então, deixa eu fazer algumas perguntinhas para nós seguirmos aqui na nossa reflexão. Bem, se Jesus foi Deus em carne, Deus que se fez homem, do que consistiu esta humilhação do Filho de Deus? Okay?
Para nos ajudar, abra em Filipenses. Pode abrir aí, vamos formar duplas e trios. Junte-se com mais uma ou duas pessoas. Abra em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Leiam um texto juntos em duplas e trios e respondam a pergunta: do que consistiu a humilhação de Jesus, o Filho de Deus? Ok? Todos já encontraram o texto? Já leram pelo menos uma vez? Ok? Então, quem pode responder? Do que consistiu a humilhação do Filho de Deus? O texto fala em humilhação? Usa o termo? Sim, aonde? Em qual versículo? 8, diz o quê? Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Está falando sobre Jesus, Filho de Deus, que se humilhou. Bem, do que consistiu a humilhação do Filho de Deus neste versículo, ou neste texto todo, ok? Esvaziou-se da sua glória. Isso quer dizer que Jesus deixou de ser Deus ao se tornar homem? Sim ou não? Fazer o papel do advogado do diabo. Eu acho que está dizendo aqui que Jesus deixou de ser Deus, hein? Se diz que ele se esvaziou da sua glória, isso não dá a impressão de que Jesus se tornou menos que Deus ao se tornar homem? Não? Por quê? Ele se tornou homem. Então, esvaziou-se da sua glória, você está sugerindo que ele deixou a sua posição de glória. É isso? Mas que ele não abriu mão de ser Deus, ok? Ele permaneceu Deus. Todos estão de acordo com isso? Todos estão de acordo com tudo que a Priscila falou? Tem alguns aqui, assim, veementemente que não. Por que não? Ele não se tornou pecador como nós. Ufa! Ok? Diz o que no versículo 7? Que ele tornou-se... Versículo 7 diz que ele tornou-se o quê? Semelhante aos homens. O que indica uma certa igualdade, mas uma certa diferença. Ele é igual a nós porque tornou-se homem, carne e osso. Ok? E assumiu uma alma humana. Mas diferente porque, diferente de nós, vamos ver, ele não foi um pecador, ele jamais pecou. Ok? Mas eles ainda não me responderam do que consiste a humilhação do Filho de Deus, neste texto de Filipenses 2, 5 a 8. Fábio? Ok. Ok, o texto termina com isso, né? O serviço sacrificial dele, o fato dele abrir mão da sua própria vida. Aonde? Diz o versículo 8. Daquele ele fez isso definitivamente, sofrendo morte e morte de cruz. Isso certamente foi uma humilhação para ele. Como Deus era autor da vida, o autor da vida veio e abriu mão da sua própria vida na cruz. Okay? Mas foi só ali que ele se humilhou? Ele teve uma vida tranquila até a cruz. A obediência dele, que envolve uma submissão, uma servidão ao Pai, ok? A própria forma humana. Por quê, Gabriel? O fato de Jesus tomar uma forma humana implica numa humilhação. O Senhor do universo se viu limitado às limitações do corpo humano. Ótimo. O Senhor do universo, o Criador, tomou a forma de uma criatura. Isso já não é humilhante? Não é humilhante? Fazer-se menos do que você é
para servir suas criaturas. Então, qual é o primeiro sinal da humilhação de Jesus na sua trajetória como homem? O simples fato de ele ter nascido como um homem já foi uma humilhação. E se você lembra bem das circunstâncias do nascimento dele, ele nasceu em berço de ouro, foi recebido com recepção de gala, né, no palácio de César, recepção digna de um rei. Como é que o Senhor, o Criador Todo-Poderoso, foi recebido na terra pelas suas criaturas? Não tinha nem espaço para ele numa simples hospedaria. Ele nasceu numa manjedoura, um lugar onde bichos se alimentavam. No primeiro sinal da sua humilhação. E mesmo que ele tivesse sido recebido num palácio, ainda seria humilhante, porque não seria uma recepção à altura da sua glória. Então, o simples fato de ter descido, de ter se feito homem, como nós, já foi uma humilhação. Mas eu vou pressioná-los um pouquinho mais, que ainda nesse texto, o que significa então dizer que ele se esvaziou, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo? Isso não implica que ele abriu mão da sua glória, não só da sua posição de glória, mas até mesmo da sua divindade? O que vocês acham? Não? O que significa dizer então que ele se esvaziou? Ele abriu mão de algo que ele era? Não. Ao tomar sobre si forma humana, isso já foi uma humilhação, mas também já foi a imposição sobre si de uma limitação, não é verdade? Porque como homem, ele não poderia expressar a plenitude da sua glória, não é verdade? É que nem usar uma jaqueta de força, né? A pessoa é menos pessoa por isso? Não, mas ela fica restrita a agir dentro das limitações daquela jaqueta, né? Ela só pode se mexer até onde aquela jaqueta permitir, né? Ao tomar sobre si forma humana, isso já impôs sobre o Filho de Deus certas limitações, que ele passaria a sofrer. Okay? O fato de ele ter que crescer, o fato de ele ter que aprender coisas, o fato de ele sentir fome, okay? O simples fato de ele sangrar e morrer, o que seria impensável para Deus, não é verdade? Isso já foi uma humilhação, um esvaziamento, por assim dizer. Então, não, o fato de Jesus, o Filho de Deus, se esvaziar da sua glória, não implica numa perda das suas qualidades como Deus. Mas ao adquirir sobre si a forma humana, isso impôs certos limites à expressão da sua glória, que não eram limites intransponíveis, porque mesmo como homem, ele deu ordens aos mares e aos ventos, ele ressuscitou mortos, ele falou de coisas que um ser humano, um mero ser humano, não poderia saber. Okay? Então nós vemos nos evangelhos evidências tanto da divindade como da humanidade de Jesus. Já falamos sobre isso mais cedo. Mas o simples fato dele ter se tornado homem já foi uma humilhação, já foi um esvaziamento. É como se o professor trocasse lugar com o aluno, né? Botasse o aluno para dar aula e o professor fosse lá aprender com o aluno. Parece sentido uma coisa dessa? Quem deveria estar ensinando? O professor? Quem deveria estar aprendendo? O aluno. Jesus troca de lugar. Ele toma o lugar de uma criatura, de um ser humano, com um propósito muito específico. Ok? Mas a pergunta é por quê? Por que que Jesus fez isso? Por que que ele se humilhou a tal ponto de tornar-se como um de nós? O que diz o texto bíblico? Vamos para outro texto? Ok? Gálatas capítulo 4. Só voltar a 2 cartas, Gálatas 4. Quem pode ler para nós, em alta voz? Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a
ok? Então, no tempo determinado por Deus, plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, ok? Jesus era Deus, Filho, veio ao mundo e nasceu como? Nasceu de quem? De uma mulher, ok? Homem, Deus, homem, ok? Nascido debaixo da lei, debaixo do regime da lei de Deus. Para quê? Por quê? Por que Jesus teve que nascer de uma mulher debaixo do regime da lei? O que diz o versículo 5? Pergunta: se nós éramos capazes de cumprir a lei, de obedecer perfeitamente a lei, Jesus teria que ter vindo ao mundo? Então, o que isso já diz sobre nós? O simples fato de Deus vir ao mundo, né? Tem muitas pessoas que veem esse lado da verdade. Não, o fato de Deus ter vindo ao mundo, isso fala sobre o nosso valor, nossa importância para Deus. Também. Mas se Deus teve que vir ao mundo, nascer como um de nós, isso mostra outra coisa sobre nós, né? Que me faz lembrar de uma historinha, quando os meus pais diziam para mim e para o meu irmão, quando a coisa ficava feia lá em casa, né? A fala era a seguinte: papai e mamãe vão ter que entrar aí para resolver o assunto? E qual era a resposta minha e do meu irmão? Não, tá tudo certo, pode deixar, né? Porque quando o papai e mamãe tinham que entrar no assunto, era sinal de quê? Que a coisa estava errada dos dois lados e os dois tinham que se consertar. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Na plenitude do tempo, Deus teve que entrar no mundo, teve que enviar seu próprio filho para resolver o assunto. Por quê? Porque a coisa ia bem conosco? Porque estávamos obedecendo a lei? E éramos capazes de viver segundo a lei? Não, então Deus teve que intervir e mandar o seu próprio filho como um de nós, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Versículo 5. A fim de nos redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, por que Jesus teve que se tornar como um de nós? Porque nenhum de nós foi capaz. É capaz de viver como um filho perfeitamente obediente ao Pai. Então, estamos entendendo por que o Filho de Deus teve que entrar no mundo? Por que ele teve que vir como um de nós? Se tornar como um de nós? Para nos redimir, para nos adotar, ok? Então tem uma frasezinha antiga da história da igreja que diz que o que o Filho não assumiu, ele não redimiu. O que ele não tomou sobre si, ele não poderia salvar. Então por que ele tomou sobre si forma humana? Porque ele tinha que salvar a nós seres humanos. Se ele não se tornasse como um de nós ainda estaríamos perdidos em nossa desobediência, em nosso pecado. Por isso precisamos defender que Jesus é Deus e homem, porque se ele não fosse Deus, ele não teria capacidade de nos salvar, mas se ele não fosse homem, então nossa salvação ainda estaria em aberto. Ele tem que ser os dois, Deus e homem, capaz de salvar os que precisavam de salvação. Por isso que ele é Deus e homem, por isso que ele teve que se humilhar, fazer-se menos, tomar sobre si forma humana, para nos redimir. O que o Filho de Deus não assumiu, ele não redimiu. Mas porque ele assumiu forma humana, então ele pôde redimir a raça humana. Isso está fazendo sentido, gente? Okay? Parece coisa muito abstrata, mas nossa salvação está em jogo aqui, né? É que nem andar por uma trilha bem estreita entre dois precipícios. Se der uma pisada em falso, não, Jesus é Deus, não é tanto homem, não, Jesus foi homem, não tanto Deus. Qualquer lado do precipício vai te levar morro abaixo, né? Temos que afirmar as duas coisas, Deus e homem. Deus exaltado, que se encarnou, se humilhou. Okay? Fez-se como de nós, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei. Okay? Há um outro texto que mostra isso. Vamos lá para Mateus, capítulo 3.
Mateus capítulo 3. Aliás, esse texto ele é tão magnífico, importante, vou até botar aqui numa telinha à parte. Ok, Mateus 3. Vamos ler do 13 ao 17. Quem pode ler para a gente Mateus 3, 13 a 17? Quem encontrar pode ler. Mateus 3, 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, entrou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrada. Ok? Esse texto nos fala sobre o quê? Que episódio importantíssimo na vida de Jesus? Seu batismo. Por quem? Seu parente João Batista. O que Jesus estava fazendo no Rio Jordão sendo batizado? Isso faz sentido para você? Jesus não era inocente? Perfeito, justo e bom? Ele tinha pecado? Quem precisava descer naquele rio para ser batizado? Para o arrependimento dos seus pecados? Quem? Nós. Os pecadores, sim. Então você entende a reação de João Batista quando Jesus aparece em cena? Jesus, o que você está fazendo aqui? Se tem alguém que precisa ser batizado, sou eu, João Batista, eu preciso ser batizado por você. Por que você veio ser batizado por mim? E o que Jesus responde no versículo 15? E que ele respondeu? Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para quê? Para cumprir toda a justiça. O que significa essa palavrinha? Cumprir toda a justiça. Pense comigo, Jesus veio, sendo Deus, fez-se homem, se humilhou, tornou-se como um de nós, para nos redimir, para nos representar, para nos salvar, para tomar o nosso lugar. E aqui ele está tomando o lugar de quem? Nosso lugar, pecadores. O batismo de Jesus já é uma seta para a cruz. O batismo de Jesus já está apontando para a cruz. Logo no início do ministério dele, no seu batismo, já está dizendo: eu vim para me associar com vocês, pecadores, para me tornar como um de vocês, tomar de vocês os seus pecados. Ok? Já está apontando para o fim da vida dele, numa cruz. E ele diz então que assim ele deveria fazer para cumprir toda a justiça. Bem, se Jesus veio cumprir toda a justiça, o que isso diz sobre a nossa capacidade de cumprir a justiça de Deus? De viver uma vida justa? Somos capazes ou incapazes? Incapazes! A vinda dele ao mundo mostra a nossa carência, o fato dele vir ser batizado mostra a nossa incapacidade, e tudo isso vai apontar para onde? Para a cruz. Ok? Então Jesus já está cumprindo desde já a justiça de Deus como? Tomando sobre si o pecado que era nosso, o castigo que nos era devido. Ok? Mas de novo, se ele for só mais um homem dentre tantos, mais um numa longa fila, o que o torna diferente e capaz de nos salvar dos nossos pecados? Ele é só mais um que foi batizado por João? Não. Quem disse isso aqui nessa história? O próprio Deus Pai. Este é o meu filho, de quem eu me agrado. Olha só, por um lado, ele é como nós, veio tomar o nosso lugar, veio tomar sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, mas ao mesmo tempo ele é diferente de nós. Por quê? Só ele cumpriu perfeitamente toda a justiça de Deus, o que significa que somente ele viveu uma vida inteira sem pecado. Ok? Então Jesus, por um lado, e há um termo específico a isso, por um lado ele obedeceu ativamente a Deus, está um positivo aqui, ele cumpriu toda a justiça de Deus, obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar,
Mas, por outro lado, mesmo sendo inocente, ele tomou sobre si o castigo devido à nossa desobediência. Então, vemos aqui a obediência ativa e a obediência passiva de Jesus. Sua obediência ativa, ele fez o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Mas, por outro lado, ele sofreu o que nós deveríamos ter sofrido, mas não sofremos. E assim ele veio cumprir toda a justiça. De novo, Jesus fez tudo aquilo que nós deveríamos ter feito, mas não fizemos. E ao mesmo tempo, ele sofreu o que nós deveríamos ter sofrido, mas não sofremos. Por quê? Porque ele veio cumprir toda a justiça. Ele veio tomar o nosso lugar. Fez-se como um de nós. Da manjedoura ao seu batismo, até morte e morte de cruz. Foi uma vida de o quê? Contínua obediência. Cumprimento da justiça de Deus. Ficou claro isso, gente? Isso é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que Mateus faz algo logo em seguida. O que vem logo em seguida a este episódio do batismo de Jesus, ainda em Mateus, no início de Mateus 4. Mudamos de capítulo, mas mudamos de assunto? Não. Qual é o assunto do capítulo 4? O que Jesus está fazendo? Ele está sendo tentado, ele está sendo posto à prova, para ver se de fato ele é aquele que veio cumprir toda a justiça. E onde isso está acontecendo? Aonde? No deserto. Por quanto tempo? 40 dias. Isso te lembra de alguma coisa na Bíblia? Um povo passando por um deserto por um tempo de 40 anos. Que povo foi esse? Israel. Mas Israel obedeceu a Deus no deserto? Quando provado, quando tentado? Não. Não obedeceu. Mas quem veio obedecer no lugar de Israel e cumprir toda a lei? Foi provado e sem pecado. Jesus. Sendo humilhado no deserto, sendo tentado, posto à prova e resistindo pelo poder da palavra e do Espírito. Jesus aqui está cumprindo aquele que era o dever e o papel de Israel, seu povo. Ele está tomando sobre si a missão fracassada do seu povo. E de certa forma, ele também está fazendo aquilo que Adão não fez. Porque quem foi primeiro tentado pelo diabo? Não foi Israel, foi quem? Adão e Eva. E eles sucederam ou fracassaram? Fracassaram. Então Jesus aqui está fazendo aquilo que o seu povo deveria ter feito desde o início da criação. E se você acha que isso é uma mera coincidência, se você conhece um pouquinho mais da Bíblia, você abre o leque do início de Mateus e você nota o seguinte: como é que esse livro começa, o Evangelho de Mateus? Vê se essa tese funciona desde o início desse livro. Como começa Mateus 1? A genealogia, que é o quê? É um registro da história de quem? Da família de Jesus e da história do seu povo. Sim? Mateus 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é aquele que veio cumprir todas as promessas feitas ao povo de Deus desde Abraão e desde Davi. Tudo aponta para ele. Será que há mais indícios na continuação dessa história? Disso, o que acontece logo em seguida, quando ele nasce? O que acontece em Mateus 2? Quem quer conhecer este menino? Ok? Um tal de rei Herodes quer conhecê-lo também. E o que o rei Herodes faz quando não consegue conhecer este tal de Jesus? Ele o persegue e manda matar todos os bebês da região. Isso te faz lembrar de algum episódio na história de Israel? Faraó perseguindo o seu povo. E para onde Jesus vai, depois de perseguido? Para o Egito.
De onde o seu povo saiu. Mera coincidência? Eu acho que não. E depois de voltar do Egito, Jesus passa pelo batismo em qual rio? E quem mais passou pelo Rio Jordão? Depois de atravessar um deserto? O povo de Israel fez isso. E é lá que ele está sendo provado, em Mateus 4, não é verdade? E aí depois Jesus faz o quê? Em Mateus 5 a 7, ele sobe para uma montanha e começa a fazer o quê? Ensinar a lei. Quem subiu numa montanha e começou a ensinar ao povo a lei de Deus? Que interessante, não? E por aí vai. O que Mateus está dizendo na abertura do seu evangelho, que é a abertura do Novo Testamento? Jesus está cumprindo a história do seu povo, onde o seu povo fracassou, Jesus sucedeu. Ele é o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei. Ele veio cumprir a justiça, porque nós não cumprimos a justiça. Ele se humilhou e tomou o nosso lugar, para fazer o que deveríamos ter feito, e não fizemos. E sofreu o que nós deveríamos ter sofrido, e não sofremos. Por quê? Porque Ele se humilhou. Tudo aponta para Ele, é sobre Ele, não é verdade? Tudo sobre Ele. Tudo aponta para Ele, para a sua humilhação, seu esvaziamento, sua obediência. Ok? Umas últimas perguntas. O fato de Jesus ser Deus tornou a sua obediência como homem mais fácil? É mole. Jesus era Deus. Fácil. Aí fica fácil, pastor. Ele obedeceu porque ele era Deus. Fácil. Sim ou não? Você não está com Mateus 4 aberto? Tentação de Jesus no deserto? Você tem algum indício aqui de que foi mais fácil para Jesus resistir à tentação por ele ser Deus em carne? Não vejo nenhum indício disso. O fato de ele ser Deus em carne nos garante que ele não poderia pecar. Mas como homem, isso não fez a obediência dele mais fácil. Isso tanto é fato que, como é que começa Mateus 4, versículo 1? Ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Por quê? Por que o texto faz questão de mostrar o Espírito Santo dirigindo Jesus para o deserto? Eu tenho uma tese, não sei se você vai concordar com ela, mas como homem, Jesus foi sujeito a todas as provas e tentações, como um ser humano, sustentado como filho de Deus, mas como homem carente da capacitação do Senhor. Ok? Ele que foi gerado pelo Espírito, concebido pelo Espírito, e aqui está sendo dirigido pelo Espírito, e creio eu, sustentado pelo Espírito Santo. E como é que ele resiste às tentações do diabo? Só pela força do Espírito? Mas pela palavra. Jesus resiste pelo poder da palavra e do Espírito, não? Isso é um indício de como nós, o seu povo, devemos resistir? Na força da palavra e do Espírito, assim como Ele fez perfeitamente, desde o início da sua missão. Ele que era Deus, não precisava se humilhar, se humilhou e nos mostrou o caminho da verdadeira obediência. Sermos um povo cheio do seu Espírito e guiados pela sua palavra. Se você puder ler mais tarde, Mateus 4, 1 a 11, é um texto maravilhoso, onde Jesus literalmente sangra as Escrituras. Alguém já disse que se você cortasse Jesus ou partisse ao meio, ele sangraria as Escrituras, de tanto que ele estava encharcado da Bíblia. Que Jesus já está ensangrando as Escrituras, homem cheio do Espírito, vivendo segundo a palavra de Deus desde o início, como nós deveríamos ter feito no jardim, como Israel deveria ter feito no deserto, mas não fizemos. Então ele veio fazer em nosso lugar. E nisso ele nos deixou o exemplo que devemos seguir. Com isso vamos terminar. Ok? Uma última passagem aqui.
1 Pedro, quem pode abrir em 1 Pedro? Vamos voltar para 1 João. Começamos com 1 João, esse é um bom lugar para terminar. 1 João 2, 5 e 6. Quem encontrar pode ler, por favor. 1 João 2, 5 e 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que permanece em quem? Em Jesus. Deve fazer o quê? Andar como ele andou, viver como ele viveu, seguir o exemplo que ele deixou. Okay? E qual foi o exemplo que ele nos deixou? Exemplo de obediência servil, de obediência sacrificial, de humilhação, de submissão ao Pai, no poder da palavra e do Espírito. E ele teve uma vida mansa por conta disso. Ame Jesus, obedeça a Jesus e tudo irá de vento em popa. Seus problemas acabaram. Evangelho Organizações Tabajara. Não aceite imitações. Esse é o Evangelho Tabajara que se prega por aí. Não aceite o Evangelho Tabajara. Jesus, sendo Filho de Deus, perfeitamente submisso ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz, em recompensa recebeu o quê? Provações, privações, tentações, oposição, perseguição, morte e morte de cruz. E diz 1 João, quem permanece nele deve andar como ele andou. Então, o caminho da humilhação de Jesus é o nosso caminho. É isso que ele disse lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Primeiro vem a cruz, gente. Só depois vem a coroa. Tem gente que quer a coroa sem a cruz. Isso não existe. Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Primeiro vem o sofrimento nesta vida, depois vem a glória. Não foi assim com Jesus? E não seria assim conosco? Sim? Primeiro vem a humilhação. Depois, exaltação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Você é um seguidor de Jesus? Você é um discípulo dele? Então você está disposto a trilhar o caminho que ele trilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz? Sofrendo? Sendo humilhado? Abandonado? Negligenciado? Ignorado? Desprezado? Preterido? A humilhação de Jesus tem tudo a ver com a nossa humilhação. Para o louvor dele. Então, a vida de Jesus não tem a ver apenas com a vida dele, tem a ver com a nossa vida como discípulos dele também. Mas será que Jesus veio só nos deixar um exemplo? O que você acha? Você sabe a resposta? Não? Então volte semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, porque vamos falar sobre a expiação de Jesus. E você vai saber se Jesus foi só um bom exemplo a seguir, ou se ele foi mais que isso.